Vamos começar, gente. Hoje vamos orar no Salmo 14. Vamos orar aqui com o salmista. Também um salmo davídico, né? Vamos lá, Salmo 14. Salmo 14 para o mestre de música davídico. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Deus exultará quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Vamos mais uma vez? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Então, começa uma afirmação, apesar de ser uma música. É uma música, né? Mas parece ser um texto pesado. E nessa música, nesse salmo, Davi afirma que o tolo diz: Deus não existe. Por que o tolo? Tolo é o insensato, né? O insensato, o irresponsável. Ele diz no seu coração: Deus não existe. Ele faz o que é o homem tolo, gente? Somos nós mesmos. Quando nós somos rebeldes, fazemos o que queremos e não sentimos ninguém nos repreendendo e sentimos nossas coisas erradas dando certo. E aí, quando parece que estamos triunfando, lá no fundo do nosso coração você pensa assim: Deus não está vendo, Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser, não tem ninguém para me segurar, né? Isso vale para o homem, para a pessoa má, isso vale para o ímpio, isso vale para mim, também para você. Porque em muitos momentos somos assim também. Então, sempre que lemos a palavra, nós temos que entender que ela fala de toda a sociedade e fala de mim. Fala para mim. Porque Deus quer tratar o meu coração. Deus quer falar comigo e quer falar com você. Então, sempre que lemos o texto, nós temos que entender que Deus está falando comigo. Essa acusação também pesa sobre mim, né?
Em muitos momentos, agimos como se Deus não existisse. A revelia. Quando você toma, perdão, quando você toma o curso da sua vida e quer viver de forma independente, sem submissão a Deus, você está agindo como se Deus não existisse. E isso temos que ficar atentos. E que o Espírito Santo de Deus traga a nós a convicção de pecado, nos mostre se estivermos em pecado, cometendo esses erros. E a Bíblia afirma, então, que todos se corromperam e não há ninguém que faça o bem. Depois, lá na frente, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar também esse salmo para trazer essa verdade. Não há ninguém que faça o bem. Todos são maus. Todos se corromperam. Se corromperam. E o Senhor olha dos céus. Deus está presente. Deus está vendo. Apesar de Deus deixar as coisas acontecerem, Ele não nos perdeu de vista. Deus está vendo. Dos céus Ele olha para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento. Alguém que busca a Deus. Então Deus vê que os homens pecaram, que os homens se rebelaram, que os homens não buscam Deus, que os homens se corromperam, não fazem o bem. E não buscamos porque nos falta entendimento. Entendimento de quem Deus é. Entendimento da sua grandeza. Entendimento da sua soberania. Entendimento que Ele tem o controle de nossas vidas em suas mãos. Que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que fazemos, só acontecem pela permissão dEle, pela graça dEle, pela bondade, pela soberania de Deus. Estamos no Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Amém, querido? Deus abençoe você também. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E esse é um princípio que podemos entender que todo ser humano é um ser humano caído. É um ser humano pecador. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa. Você não é bom. Você tem atos de bondade. Você tem momentos de bondade que Deus frutificou na sua vida, que Deus colocou na sua vida. Mas você não é bom. Bom é só Deus. Bom é o Senhor. E esse princípio é que todos estamos caídos por causa lá de Adão e Eva que pecaram, se rebelaram contra Deus. Todos nós estamos caídos, estamos rebeldes, inimigos de Deus. E é exatamente isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio estabelecer a paz entre nós e Deus. Ele veio construir um caminho, o único caminho possível de volta ao Criador, de volta ao Pai. O único caminho possível de perdão. Que é através dele, através do sacrifício de Jesus na cruz, que nos dá remissão de pecados. E aí, Deus também traz uma revelação aqui no versículo 5, que as pessoas rebeldes, corrompidas, que estão afastadas de Deus, elas se enchem de pavor em ver Deus presente, Deus agindo na vida de algumas pessoas. E isso é muito interessante, que me lembra lá de novo de Adão e Eva, porque quando eles pecaram, logo em seguida, Deus veio visitá-los como fazia todos os dias, e a atitude de Adão e Eva foi de esconder, foi de medo, foi de vergonha, se esconderam de Deus. E é essa a atitude que temos quando somos rebeldes, quando não vemos Deus presente, quando não vemos Deus, agimos como se Deus não existisse. Cheios de presunção, cheios de soberba, cheios de nós mesmos. Mas quando vemos alguma manifestação de Deus na vida de alguém, atos de bondade, vemos a justiça, nos escondemos
porque enchemos de pavor, de medo, quando estamos nessa situação de rebeldia. Deus traz aqui, ó, vocês malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Deus julgará essas pessoas e Deus agirá com justiça. O pobre, o oprimido, será vingado por Deus. E ele traz aqui, olha, versículo 7. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. E veio. Jesus se manifestou. Séculos depois, Jesus se manifestou. A salvação veio. A salvação veio. E diz aqui, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Hoje temos essa oportunidade. Aqui Davi estava num cenário que Jesus não tinha vindo ainda. Davi não via a salvação, mas mesmo assim ele já agia com fé, já buscava Deus. Hoje nós sabemos, a história se concretizou, a salvação veio de Sião, Jesus nasceu, Deus enviou seu filho, Deus enviou seu filho para morrer, para pagar o nosso pecado, o nosso crime. Ele foi condenado em nosso lugar, ele pagou a pena. Então ele construiu o caminho de paz entre nós e Deus. E nós temos a oportunidade de entender isso. Lembra do versículo 2? Deus olhou para os homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca a Deus. Hoje nós podemos ter entendimento do que aconteceu, que Jesus veio na história, dividiu a história da humanidade, se manifestou, Deus se manifestou em carne, viveu entre nós, literalmente, foi um bebê, uma criança, um jovem, até a idade adulta, pregou a palavra, ensinou, foi crucificado na cruz do Calvário e ressuscitou. Isso está marcado na história. E hoje podemos ter esse entendimento. Só os cegos não querem ver. Mas nós podemos ver. Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para que possamos ver, entender o que aconteceu. E todos quantos receberem isso, crerem que Jesus é Deus, crerem que Deus amou o mundo, entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar, se render a Ele, entregar a vida para que Deus seja Senhor da sua vida, todos esses serão perdoados. Nós podemos ter de novo amizade com Deus. Mais ainda, podemos ser filhos de Deus. Podemos ser adotados por Deus. Todos quantos o receberem serão feitos filhos de Deus, como disse João. Eu e você podemos hoje ter esse entendimento. Ou podemos agir com tolice, como disse aqui. Os tolos dizem Deus não existe. Mas nós podemos reconhecer Deus existe. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Já parou para pensar em cada organismo, em cada sistema do seu corpo, em cada coisa no seu corpo funcionando no tempo certo, no momento certo? Cada detalhe da natureza, da criação, a beleza que existe. Isso só me mostra assim, existe um Deus e um Deus muito poderoso, muito grande. E eu tenho a escolha, eu posso continuar rebelde contra Ele. Eu posso continuar inimigo de Deus, agindo como se eu fosse o próprio Deus, ou eu posso me entregar. Ou eu posso ser inteligente e me entregar para que eu volte a ser amigo de Deus. O meu relacionamento com o Criador seja restaurado. Um relacionamento que foi rompido lá no Jardim do Éden por Adão e Eva.
foi quebrado. Deus visitava Adão e Eva todos os dias no jardim, presencialmente. Presencialmente. Mas Adão e Eva resolveram se rebelar contra Deus, viver a própria vida, decidir o que quiser, serem independentes. E é isso que a gente faz hoje, a mesma coisa. A gente resolve ser independente. Não pode deixar Deus, eu que resolvo. Eu que decido a minha vida. Eu faço o que eu quiser. Você está agindo como um tolo, como se Deus não existisse. Deus existe. Seja sábio. Entregue sua vida a Ele, se renda. Não tenha medo, sabe por quê? Às vezes temos medo de Deus. Nós lemos isso aqui. Os rebeldes, aqueles que estão distante de Deus, têm pavor de Deus. Tem medo. Por quê? Medo de serem condenados. E seremos condenados se não nos rendermos a Ele. Mas seja inteligente. Se renda. Não tenha medo. Deus é amor. Deus tem graça para você e para mim. Deus tem perdão para você e para mim. A vontade dele não é ruim. Deus é bom. Deus é amor. A vontade dele para a sua vida e para a minha vida é boa, porque é para o bem. Ela é perfeita. Ela não tem falhas. E ela é agradável. Ela nos enche de prazer. E depois que você entregar sua vida para Jesus, Ele vai colocar dentro de você um espírito novo. Um novo espírito. Vai te dar uma nova identidade. Esse espírito chama Espírito Santo. E esse espírito, o que ele vai produzir na sua vida? À medida que você continua buscando Deus, Ele vai produzir na sua vida alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, adorado seja o seu santo nome. Obrigado por sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que hoje tomemos a decisão de não agir com a tolice de achar que o Senhor não existe, de agir como o Senhor não estivesse vendo. Que possamos ter entendimento e sabedoria, inteligência, para reconhecer que o Senhor está presente. Que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. Que o Senhor vê os filhos dos homens. E que só há duas possíveis escolhas. Ou eu escolho continuar rebelde contra o Senhor e ser condenado. Ou eu escolho me humilhar, pedir perdão ao Senhor, ser perdoado e a partir de então ser recebido de volta pelo Senhor, com a minha amizade restaurada, reconectado no Senhor, e mais do que isso, ser adotado pelo Senhor como filho. Que possamos tomar a decisão certa. Abençoe o dia de cada um de nós. Abençoe a nossa atividade, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa. Que o Senhor nos dê paz. Que o Senhor abençoe o fruto do nosso trabalho. Que o Senhor nos use também para abençoar outras vidas. Que nós sejamos uma bênção. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que você seja uma bênção nesse dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.